Muito bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 1º de julho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Senado aprovou ontem um reajuste salarial escalonado para os servidores do Judiciário. Na sessão que terminou quase à meia-noite, os senadores também votaram a medida provisória com o reajuste na tabela do Imposto de Renda. Amanhã, às 10 horas. A nova tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física já vem sendo aplicada desde o mês de abril. A medida provisória que o Senado aprovou nesta terça-feira foi editada depois de negociações entre governo e Congresso. Os parlamentares tinham aprovado um reajuste linear de 6,5%. A presidente Dilma vetou, mas concordou em atualizar a tabela com percentuais de 4,5% a 6,5%, de acordo com a faixa salarial do contribuinte. Também estava na pauta o plano de carreira dos servidores do Judiciário. Desde cedo, os corredores e o gramado do Senado Federal estavam cheios de servidores que esperavam a votação do PLC 28 de 2015. O texto do Supremo Tribunal Federal reajusta os vencimentos das carreiras de analista, técnico e auxiliar. O aumento varia de 53% a 78%, escalonados em 2 anos. O barulho foi grande. Durante a ordem do dia, o plenário do Senado recebeu 2 ofícios pedindo o adiamento da votação. Um deles veio do ministro interino do Planejamento, o outro do presidente do Supremo Tribunal Federal. No texto, eles pedem que o Senado espere o fim das negociações para apreciar o aumento. O líder do PT no Senado insistiu que já havia uma nova proposta sendo negociada com o Ministério do Planejamento. O Supremo apresentou uma contraproposta. E essa contraproposta, segundo o próprio ministro em exercício, ela precisa apenas de alguns retoques para ser aceita. Mas muitos senadores insistiram que o projeto deveria ser votado na noite de terça-feira. Pelas manifestações ouvidas até agora, em grande maioria, querem a votação do mérito hoje. Então está na hora de partir para a prática, já perdemos tempo demais. O líder do governo apresentou um requerimento para adiar a votação em 30 dias. O pedido foi rejeitado por 46 votos contra e apenas 13 a favor. Fomos derrotados pela maioria aqui, pelo colegiado desse Senado da República. Quero aqui registrar Vossa Excelência, e muitos aqui sabem, esse projeto será vetado, senhor presidente, e as negociações vão retornar a zero. Mesmo com risco de veto, a matéria foi aprovada em votação simbólica e os servidores do Judiciário comemoraram. O projeto que cria um regime especial de atendimento socioeducativo a ser aplicado a menores envolvidos na prática de crimes hediondos teve a votação adiada em razão da falta de consenso entre os líderes partidários. Já o projeto que define uma participação mínima da Petrobras na exploração do pré-sal ficou para ser votado na sessão desta quarta-feira. O Congresso se reúne hoje às 10 horas para analisar 9 vetos presidenciais. Também deve ser votada uma liberação orçamentária para os beneficiários do Instituto Aeros de Seguridade Social, o fundo de pensão dos ex-empregados das empresas Varig e Transbrasil. O direito à meia entrada em espetáculos e eventos culturais é o tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta quarta-feira. Os senadores se reúnem com o ministro da Cultura e representantes da classe artística para discutir alterações na legislação. Há uma discussão enorme entre os idosos e o setor do teatro, do cinema, principalmente do teatro, e o Ministério da Cultura. Vieram falar comigo porque eu sou o autor do estatuto que garantiu a meia entrada para o idoso, para o deficiente, enfim, para aqueles que mais precisam. Eu disse, olha, eu me proponho a fazer uma audiência pública e chamar os líderes dos idosos, dos aposentados, para ver se é possível construir um acordo com eles. No momento estava sendo aprovada a lei e botaram os aposentados como fora da cota. Se ficar algum grupo fora da cota, você destrói completamente o pacto que foi feito para a produção da lei, a rede volta a estaca zero, ou seja, mantém uma meia que na verdade é inteira, e é inteira um preço estratosférico,
quem acaba pagando é quem não tem direito à meia. Então, não há direito de meia na situação atual. A meia só existirá na medida em que você tem um mínimo de regulação. E agora vamos falar sobre a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. É a repórter Sara Reis que vai acompanhar. Bom dia, Sara. Qual é o destaque da reunião? Olá, André, bom dia. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa uma pauta com 11 itens. Um dos destaques é o projeto que cria uma espécie de bolsa enchente para vítimas de desastres naturais. A ideia é que essas pessoas recebam um cartão de crédito para comprar comida, medicamentos e produtos de higiene e limpeza. O dinheiro seria repassado pelo governo federal. Esse cartão já existe desde 2011, só que hoje ele fica com os gestores estaduais e municipais. Ao meu lado, o senador Gladson Cameli, que é relator da proposta na CDR. Senador, a ideia, assim, na prática, é que essas famílias desabrigadas e desalojadas possam ter aí uma assistência mais rápida por parte do governo? Com toda certeza, até porque quem sai das suas residências, né, e que precisa ter um apoio financeiro, ele possa mesmo comprar o que mais necessita, como mesmo você falou, né, que é produtos de alimentícios, de limpeza, remédios, enfim. E a nossa ideia mesmo é facilitar aquela família que está desabrigada, que teve vários problemas com as alagações, enfim, e que em todos os anos ocorrem, né, os desastres naturais. Então, a ideia mesmo é porque o Executivo Municipal e o Executivo Estadual já tem um cadastro das famílias que são atingidas. E, ao mesmo tempo, é você dar esse cartão, o Bolsa Enchente, como nós mesmos falamos, que esse é um projeto de autoria do senador Sérgio Petecão, que é do meu estado, do estado do Acre. Eu, como relator, eu estou aqui pela aprovação e que ele, em seguida, vá para a CAI, para efeito definitivo. Agora, senador, como controlar, né, esses gastos e que esse dinheiro seja usado de forma correta? É um controle que continua na mão do município e do estado? Com certeza, porque a ação social do município e a ação social do estado tem um cadastro das famílias que são atingidas. Ao mesmo que aquelas famílias que são retiradas das suas residências, que após o retorno ele já tem esse cartão Bolsa Enchente, para que ele mesmo possa comprar os seus kits de limpeza, que ele possa mesmo comprar o que ele mais necessita nas suas residências. Porque quem é que sabe do que precisa é a família que ficou desabrigada e no retorno ela vai realmente comprar aquilo que precisa. O valor estimado vai ser um valor que vai entrar de acordo com o próprio Bolsa Família, que seria mais uma oportunidade de facilitar a vida das famílias que são atingidas. Tá bom, senador, obrigada pelas informações. E como o senador falou, se for aprovado aqui na Comissão de Desenvolvimento Regional, o projeto segue para análise final da Comissão de Assuntos Econômicos. André. Obrigado, Sara. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião hoje. Quem traz informações sobre a pauta é o repórter Paulo Acrísio. Bom dia, Paulo. Bom dia, André Ricardo, bom dia, telespectadores. Começa daqui a pouco, às 10 da manhã, mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Na pauta, primeira parte da reunião, haverá uma sabatina de 2 candidatos indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Indicada pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça, a juíza Daldice Maria Santana de Almeida, e indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado José Norberto Lopes Campelo. Na segunda parte serão analisados 15, serão votados, provavelmente votados, e serão com certeza discutidos, 15 itens da pauta, com destaque para o projeto que cria a Política Nacional de Tecnologias Sociais, de autoria do ex-senador e agora governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, relatado pelo senador Walter Pinheiro, e um projeto de resolução do Senado Federal, de autoria do senador João Capiberibe, que cria a Comissão Permanente de Transparência e Governança. É com você, André Ricardo. Obrigado, Paulo. Lançado pelo governo em março de 2004, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal tinha como objetivo diminuir em 5% a mortalidade de mães e recém-nascidos para atingir os índices considerados aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde. Mas será que o Brasil cumpriu a meta? A resposta deve sair na reunião de hoje da Comissão de Assuntos Sociais. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Abreu.
Bom dia, André. O Brasil avançou, mas ainda tem um longo caminho pela frente. A situação é melhor no que diz respeito à mortalidade na infância. De 1990 a 2008, a redução média foi de 58%, alcançando um patamar de 22,8 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Com relação à mortalidade dos menores de 1 ano, a taxa nacional é de 19 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Mantido esse ritmo, o Brasil deve atingir o objetivo 4 do desenvolvimento do milênio dentro do prazo. Já com relação à taxa de óbito das gestantes, de 1990 a 2011, ela caiu 55%, de 141 para 64 óbitos por 100.000 nascidos vivos. Esse foi um avanço maior do que o registrado nos demais países da América Latina e do mundo, que tiveram reduções de 45%. As principais causas dos óbitos maternos são hipertensão, hemorragias, aborto inseguro e infecção puerperal, que é aquela que ocorre no período de até 42 dias após o parto. A violência contra a mulher também é um fator de risco para o óbito materno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a morte de mães traz implicações sociais devastadoras, como a desestrutura familiar e a orfandade de um número desconhecido de crianças. Esses órfãos, estima-se que têm um risco de 5 a 10 vezes maior de morrer antes de completarem 2 anos de idade, se comparados com as crianças que vivem com os pais. A gente conversou com a autora do requerimento para a realização da audiência pública, a senadora Regina Souza. Acompanhe. Eu quero saber se nesses 10 anos houve avanços, e onde cada estado mostrar a sua realidade, o que foi que conseguiram fazer, porque ele previa uma série de coisas, muitas conferências, muitos debates, muitos fóruns, qualificar as maternidades, qualificar equipes, humanizar o parto, aquela coisa da mulher ter um acompanhante na hora do parto, isso é importante. A questão do pré-natal, que a busca ativa pelas mulheres que não fazem pré-natal, embora ele esteja disponível, mas as mulheres resistem, assim como as pessoas resistem a vacinas. Então, toda essa questão estava prevista no pacto. Vamos ver agora a agenda de outras comissões do Senado que se reúnem nesta quarta-feira. Agora, às 8h30, a Comissão de Infraestrutura discute em audiência pública os investimentos em logística no Complexo Industrial do Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A Comissão de Educação faz audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado, que institui o mês de março como o mês da poesia. O papel do setor sucroenergético na redução das emissões de gases e sua importância para a definição de uma matriz energética mais sustentável é o tema de audiência pública na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. E a Comissão Mista, que vai apresentar projeto de lei de responsabilidade das estatais, faz audiência pública com representantes da Petrobras, do Banco do Brasil e da Valec. A comissão especial criada para aprimorar o Pacto Federativo reúne-se a partir das 2h30 da tarde para a apresentação do relatório parcial do senador Fernando Bezerra Coelho. A comissão entregou ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, 3 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos de lei que tratam do Pacto Federativo e que estão em estágio avançado de tramitação, para que entrem logo na ordem do dia. Também se reúne às 2h30 a representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Além da apreciação de requerimentos, os integrantes da comissão fazem audiência pública para ouvir o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sobre as perspectivas do futuro do Mercosul e a importância do Parlamento do Mercosul neste processo. Guimarães foi secretário-geral do Ministério de Relações Exteriores e alto representante-geral do Mercosul. A Rádio Senado ganhou o prêmio Petrobras de jornalismo com a reportagem Torrente, do jornalista Sérgio Vieira. A matéria trata de Hilda Hilse, poeta, cronista e dramaturga brasileira, reconhecida como uma das principais autoras do país. A premiação foi ontem à noite na Sala Cecília Meirelles, do Rio de Janeiro. A reportagem Torrente será reprisada pela Rádio Senado na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, horário de Brasília, com reprises no sábado, às 10 da manhã e no domingo, às 5 da tarde. A Comissão Especial de Senadores que analisa a reforma política fez nesta terça-feira a primeira reunião de trabalho. O colegiado ouviu as sugestões do relator para agilizar a votação das propostas. Alguns pontos devem provocar polêmica. São mais de 120 matérias sobre a reforma política no Senado. Na primeira reunião de trabalho da comissão, o relator Romero Jucá apresentou 11 novas propostas que devem ser votadas no plenário até o dia 17 de julho.
A primeira mudança vale para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Se o candidato a um desses cargos tiver o diploma, o registro ou o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, haverá uma nova eleição. Não importa quanto tempo falte para o fim do mandato. Nova regra na janela para a troca de partidos. Hoje, o candidato deve estar filiado à mesma legenda 1 ano antes da eleição. O relator reduz esse prazo para 6 meses. O texto também unifica em 6 meses o prazo para que candidatos se desincompatibilizem de cargos públicos, inclusive os militares. Na teoria, as coligações nas eleições proporcionais ficam mantidas, mas, na prática, a divisão de cadeiras no parlamento vai respeitar o número de votos de cada partido isoladamente. O resultado prático é que, se o PSDB com o PP e o PR se juntarem numa coligação proporcional, vão fazer campanha juntos, vão aparecer juntos no programa de televisão, mas na hora de contar os votos para fazer o coeficiente, o PSDB vai contar sozinho, se atingir o coeficiente faz, o PP vai contar sozinho e o PR vai contar sozinho. E a partir daí, entre o primeiro do PSDB, entre o segundo do PSDB, entre o terceiro do PSDB, não fica pulando de um para o outro. Outro projeto muda as regras para os programas eleitorais gratuitos. Os partidos com 1 a 4 deputados federais teriam direito a 2 minutos de rádio e TV. De 5 a 10, 5 minutos. Mais de 10 deputados, 10 minutos. E a prioridade é para os candidatos. Atores, apresentadores e apoiadores só poderiam ocupar 20% do tempo. Nas eleições para prefeito, governador e presidente, só conta no programa de rádio e TV o tempo do candidato e do vice, ou do suplente no caso do senador. Fica de fora o tempo dos outros partidos da coligação. E vem outras mudanças pela frente. A gente diminui o tempo de campanha fazendo o artigo 8º, fazendo as convenções de 12 a 31 de julho, diminui o mês. Propaganda, portanto, só a partir de 10 de agosto. A questão de carro de som só em comício. Uma proposta de emenda à Constituição cria cotas para vereadoras e deputadas. As mulheres teriam direito a 12% das vagas na primeira legislatura. Nas eleições seguintes, esse percentual subiria para 15% e depois para 20% das cadeiras. A reforma também dificulta o acesso ao fundo partidário. Só pode receber o dinheiro a legenda que tiver diretórios em mais da metade dos estados e dos municípios brasileiros. Como é que o partido vai ter diretório em 2.750 municípios no país? Tem que ter. Diretórios constituídos é uma diferença grande. A comissão volta a se reunir nesta quarta-feira, às 2h30 da tarde. O senador Romero Jucá deve apresentar uma proposta para o financiamento das campanhas eleitorais. Pelo texto, as empresas só podem doar aos partidos até o limite de 2% do faturamento e fica proibido despejar todo esse dinheiro em uma mesma legenda. Para os parlamentares, mudar as regras de financiamento é o maior desafio da reforma política. A gente tem que ter cuidado de não aprovar o financiamento privado da forma como acontece hoje, ou seja, a empresa depositando o dinheiro no partido político, porque continua a mesma suspeita, continua a mesma desconfiança. O ideal seria que nós fizéssemos um outro tipo de financiamento privado, isto é, aceitando que o financiamento privado fosse direto no fundo partidário. E retificamos o horário da sessão do Congresso. Ela começa às 11 horas da manhã de hoje e não às 10, como havíamos falado. Ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Enquanto isso, fique com a nossa programação.